Oi, gente, tudo bem? Vamos chegando, hein? Vamos chegando. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa live com a Claudinha. Ei, Pablo, deixa eu mandar aqui. Claudinha chegou. Peraí, Claudinha. Eita, Tati, bonita! Te amo, Tati, linda. Ai, que saudade, gente. Hoje eu tô com saudade. Oi, Ei, amiga! ei, amiga! E aí, deixa eu só mandar uns aviãozinhos aqui para as pessoas que me pediram para avisar, para quando eu Ok. entrasse. Espera aí. Como é que você tá? Eu tô bem. Bacana, né? Bom Hoje é demais. engraçado, né? A gente fazer live com amigo. Aqui, eu tô achando super estranho. Eu tô assim, Não, é sabe? muito engraçado isso, Carol. Muito, muito, muito. Ai, Muito. meu Deus, mas tá bom. Assim, você tava falando assim, o vídeo que você falou, que você me chamou de tia Cláudia. Aí você Sim. falou assim, eu não sei de onde que veio esse apelido. De onde Sabe que que me veio, você colocou o sabe? apelido de tia Cláudia foi a Nath, por causa de uma Ah, aula de spinning que uma vez ela assistiu. Ela e o Luiz, na época. E aí, eu não sei o que eu falei lá, que eles falaram que eu falei igual professora de jardim na aula de spinning. ah, então Aí é por isso, aí pegou. eu tenho que levar esse apelido, que é foda, né? O pessoal fala tia Cláudia, assim, eu fico me sentindo uma idosa. Vocês me Todo chamando de mundo. tia Cláudia. Mas Não, tudo mas bem, eu já acostumei com isso. é tia Cláudia no sentido bom, no sentido Eu de sei, professora, né, de educadora. Então, eu aqui, vamos sei. lá. Vamos. Eu não sabia que tudo isso tinha um nome, tudo que eu já praticava aqui em casa, claro, eu não fazia as técnicas, né, que você já ensinou em outras lives, que você estuda e tal, mas eu acho que a conexão entre o estar descalço e a conexão de você saber o poder que as mãos têm, que o pé tem, que o enraizamento tem na nossa vida, isso eu já fazia, já tinha noção, mas eu realmente não sabia que tinha esse nome. E aí a gente conversando, né, uma escutando a outra, eu falei, gente, tem tudo a ver, tem tudo a ver com o que eu penso e tal. E você me escutando, a gente começou a se conectar nessa parte mais profissional. Uhum. As Nossa, coisas vão se conectando, né? No final, assim, tá tudo conectado. sim, exato. E aí eu descobri essa coisa do que tem a ver muito com a bioenergética. Primeiro eu quero que você se apresente, não vou ficar falando muito, quero que você fale mais do que eu. Se apresente, fale quem você é. As pessoas que vão ver depois estão aí chegando agora com a gente. Beleza, Carol. Bom, então, sou sua colega de profissão, né? Na educação física, a gente se conheceu na academia, na companhia atlética. Foi. E aí, meu percurso na educação física me levou para o desenvolvimento humano. Eu nunca deixei de dar aula, mas eu sempre procurei algo além daquilo que a gente estava acostumado de dar aula ali em academia, né? Aí eu fui para o coaching, depois eu fui para as terapias energéticas, e agora eu estou fazendo essa formação em psicoterapia corporal haitiana, e a partir desse conhecimento abriu assim, um mundo de possibilidades. Que a terapia corporal ela utiliza o corpo como ferramenta para tratar das emoções, né, das questões psicológicas. Só que, na Uhum. verdade, não tem como você não trabalhar. A partir do momento que você está movimentando o corpo, você já está fazendo uma alteração mental, psicológica, emocional. Então, por mais que tem gente que às vezes nem sabe disso, né? Às vezes a pessoa contrata um personal para dar uma aula só para o físico, só para trabalhar a questão física. Mas isso está mexendo com a pessoa de uma forma muito mais profunda, né? Isso aí a gente sabe, né, Carol? É uma coisa que a gente conversa muito lá no grupo. Mas aí, hoje a gente vai falar sobre o grounding, né? E quando você ficou me perguntando antes o que eu achava sobre esse nome em inglês,
se você colocava ele, o grounding, ou se colocava aterramento, né? Porque grounding, ele significa aterramento, enraizamento, né? No sentido da Uhum. palavra. Eu achei melhor manter o ground mesmo, porque na bioenergética virou meio que um nome próprio, Ah, entendeu? entendi. Porque, assim, apesar de que assim, é um aterramento, e hoje eu vou falar de conceitos além da bioenergética, né? Porque a bioenergética, um dos pilares da bioenergética é o grounding, é um dos Hum, pilares. Mas além, não é só a bioenergética que utiliza esse conceito. Inúmeras terapias corporais, sim, milenares, né, sim, utilizam esse conceito. Mas é porque sim. na bioenergética, até nos livros traduzidos, eles não traduziram o grounding. O grounding se Ah, manteve assim, entendi, entendeu? Mas a gente entendi, pode falar de aterramento, de enraizamento, que é a mesma coisa, né? entendi. E o que é o grounding? Assim, na bioenergética, é um processo energético que, quando a gente pratica o ground, ele ajuda a equilibrar a energia vital no corpo. Ele. Peraí, deixa eu só fechar a porta aqui. Peraí, um minuto. Tá. Pronto. Então, o que ele faz? Ele favorece o processo de autorregulação do corpo. Então, a autorregulação na terapia corporal é algo que a gente procura trabalhar o tempo todo. Nosso corpo ele Sim. vai se autorregulando, né? E existem várias formas da gente fazer isso. E a bioenergética, ela estuda essa economia energética no corpo. O tanto de carga que entra, o tanto de carga que sai, esse processo de descarga. Então, quando a gente fala de terapia corporal, a gente está falando desses processos energéticos. Entendi. Eu Entendeu? acho que hoje em dia, eu vou conectar com o que eu pensei aqui agora. Hoje em dia, a gente desconectou com a nossa essência, né? Com a nossa filosofia, digamos assim, humana mesmo, de ser humano e por que que nós somos assim e não somos como os outros animais. E isso nos levou à procura cada vez mais de estética, de aparência, de materialismo, tirando a Uhum. nossa natureza, deixando a nossa natureza de lado, O gerando, lado, exatamente, o lado instintivo. gerando tensões musculares que a gente não percebe que são inconscientes, mas que são crônicas, e aí produz espectros somáticos, né? É somáticos? Somatizações que fala, né? Espectros de somatizações. E aí eu acho que nisso, no meio disso tudo, a gente se perdeu, é que surgiram as doenças, tipo o síndrome do pânico, né, Claudinha? Então, eu acho que essa coisa da bioenergética, ela tem um papel fundamental. Eu até vou te perguntar isso agora, no tratamento dessas doenças novas, mais Sim, emocionais, psicológicas e tal. E eu sim. queria que você falasse para a gente como que é feito essas terapias no caso de pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Como é que ajuda? Como é que o grounding ajuda? Vamos lá. O grounding, ele favorece a descarga energética. Quando é a energia descendente do corpo, porque o nosso corpo, ele funciona de forma, ele tem vibrações, movimentos ondulatórios, e a direção da energia, ela é ascendente pelas costas e descendente na frente. Então, o que que acontece? O grounding, ele facilita a descida da energia, a descarga energética. E o que Uhum. está acontecendo com a humanidade? Isso até na outra live a gente falou muito sobre isso, que a humanidade evoluiu para um deslocamento ascendente da energia. Né? Então, o ser humano, nossa sociedade é uma sociedade muito narcísica. Essa coisa do intelecto, a energia está na cabeça, está no ego, está no neocórtex. Isso tudo faz com que a energia se desloque para cima. Quando eu falo de energia, eu falo de energia vital. Mas não é só isso. É energia elétrica também. Isso eu vou falar sobre isso depois. Mas, assim, basicamente, quando a gente está falando da bioenergética, a gente está falando dessa energia que sobe. O Ah, nosso tá. centro de gravidade também subiu. E aí, Uhum. nosso corpo, né, se a gente pensar nas duas metades do corpo, a metade inferior do corpo é a metade mais instintiva. É onde está o nosso poder, centro de poder animal, aquela coisa do instinto, né, que está relacionado com o nosso inconsciente, com a questão do corpo.
E a parte superior está relacionada com o intelecto, com, né, com os pensamentos. E você me perguntou sobre essas doenças, né, da atualidade. Então, se a energia ela fica só em cima, ela não está circulando, primeiro. E ela não está descarregando, porque a descarga ela é feita de cima para baixo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no segmento pélvico, a gente está falando de descarga. O segmento pélvico é da pelve até as pernas e pés, né? Essa parte toda. A gente está falando da sexualidade, né? Que é a descarga através do orgasmo. A gente está falando das descargas do intestino, né? Xixi, cocô, todas as descargas aqui e o próprio movimento. O movimento em si é uma forma de descarga. Então, quando a gente está fazendo atividade física, a gente está descarregando, né? Uhum. E aí, o grounding, e aí é claro que aí o conceito do grounding mesmo, assim, quando a gente fala do enraizamento, a gente está falando do contato do pé com o chão. Esse contato com o pé no chão intencional, que é quando a gente pisa, e pisa com uma força que é intencional, a gente está fazendo essa descarga. E aí, o que acontece? Quando a energia está muito alta, as pessoas podem surtar, elas começam a ter excesso de pensamento, ansiedade, insônia, labirintite. Enfim, acho que a ansiedade resume, né? Resume. Quando está Então, quando tá no quadrante superior, digamos assim. Exatamente. Entendi. Então, a gente precisa fazer o grounding para fazer esse aterramento para descer com a energia. Esse é um conceito da bioenergética. Quando a gente fala sobre fora da bioenergética, a bioenergética também fala sobre isso, mas é porque hoje em dia já tem nos Estados Unidos já uma corrente filosófica sobre o grounding, que é sobre a eletricidade estática do corpo. Então, nós somos um fio terra. O nosso corpo, ele produz e conduz energia elétrica. Então, nós estamos carregando e descarregando o tempo todo a energia elétrica. E o que acontece? A energia elétrica, esse equilíbrio elétrico, ele é importante. A gente tem que ter um equilíbrio elétrico. A nossa saúde ela é medida por esse equilíbrio elétrico, tanto físico como mental, emocional. A gente está o tempo todo com a energia aqui, carregando e descarregando. Só que o que acontece? A gente começou a usar sapatos de borracha, sapatos que são isolantes, né? Tem gente que não põe o pé no chão, que fica o tempo todo, né, com o pé ou de tênis, ou se pisa no carpete, no tapete. E aí você não faz a descarga elétrica. Sim. Não faz. Porque, e aí, como que a gente se carrega eletricamente? É com a quantidade de aparelho eletrônico que a gente utiliza o tempo todo, é celular. Quem dorme com o celular está carregando um corpo de energia elétrica ali. E a energia elétrica, ela simplesmente aumenta a inflamação do nosso corpo. Então, pessoas que têm uma carga muito positiva, porque se a gente lembrar da eletricidade, né, dos conceitos da eletricidade, tem os prótons e os elétrons, né? Os prótons são positivos e os elétrons é negativo. A superfície da Terra, ela é ionizada, ela é negativa. A própria Terra é um condutor elétrico, né? E aí a gente fica se carregando com esses aparelhos, micro-ondas, toda essa poluição eletromagnética, né? É uma radiação. A gente vai absorvendo aquilo ali e aquilo ali vai aumentando a carga elétrica do nosso corpo. Isso aí é extremamente inflamatório. Mas inflamatório em qual sentido? Inflamatório no sentido de doença mesmo? Doenças crônicas, aumenta a inflamação mesmo do corpo. A inflamação pode acontecer no corpo inteiro, né? Aumenta a pressão arterial, aumenta... Porque aí você vai começar a entender um monte de coisa, né? Sim, uma coisa puxa a outra, né? Vai tudo acontecendo. Puxa a outra. Você vê assim,
Por que que pessoas que trabalham na roça, os índios, pessoas que ficam muito tempo com o pé no chão, essas pessoas não têm esses tipos de inflamação, essas doenças que são mais inflamatórias, artrite, essas coisas. E aí vem com também essas, você falou, a síndrome do pânico, crise de ansiedade. Isso tudo Uhum. gera um aumento da ansiedade dentro do corpo. E eu tô Então, pensando aqui, Claudinha, nas crianças, né? Porque o que eu mais vejo aqui é que já começa desde cedo a, tipo, bloquear, não deixar a criança ficar com o pé no chão e ter a parte sensorial dela. Eu fico aqui com o pé no chão, eu chamo a atenção de todas as pessoas, inclusive as crianças me perguntam por que que eu sou com o pé no chão e as meninas também. Então, eu acho que já começa a semear. Não, a gente pode falar de semear, né? Já começa a despertar essas doenças nas crianças, talvez por esse motivo também já está começando tão cedo, tão precocemente, diabetes e problemas infantis, né? Agora que a gente está bem de doenças crônicas. Carol, aí eu achei um artigo que eu vou ter que Ah, falar aqui, porque eu lembrei de você, porque tudo que diz respeito à criança agora eu lembro de você. isso é bom, isso é bom. Porque dando uma pesquisada sobre essa questão da eletricidade, que depois eu vou até falar sobre isso, assim, nos Estados Unidos, eu comecei a falar e não terminei, mas eu quero continuar falando sobre isso, assim. Desculpa, eu te cortei, pode Não, continuar. é porque a gente começa a falar, e aí eu empolgo também, eu começo a falar e vou lembrando de uma coisa que eu vou falando, mas tem umas coisas que eu quero falar sobre algumas pesquisas que foram feitas com pessoas que fizeram o grounding e a inflamação diminuiu significativamente. Já existem pesquisas mesmo, científicas, fazendo a medição com termografia, que são aparelhos que medem a inflamação do corpo, e já foi comprovado que se fazer o aterramento, de fazer essa descarga, você diminui a inflamação do corpo. E Entendi. o que eu ia falar é que já existem já empresas nos Estados Unidos, no Canadá, que estão fabricando mantas para você fazer essa descarga elétrica, mantas de grounding. Como assim? Mantas? Você coloca uma manta em cima da cama para você dormir em cima dela. Ah, E aí tá. você sabe que na tomada, aqui no Brasil eu desconfio. Não sei se é em todo lugar que tem isso, não. Você já viu que a tomada hoje é de 3 pinos? Sim, Então, aquele terceiro pino lá é o fio terra. Ele serve para descarregar o excesso da energia elétrica, né? sim. Então, e aí eles fizeram uma manta que conecta, é um grounding elétrico que chama. Quando você não pode, vamos supor, pisar na terra, fazer um grounding mesmo na grama, na terra, que seria o ideal, já Aí você... existem hoje essas mantas que você Que coloca na doido! tomada e dorme em cima dela e descarrega a energia. E Gente, eu isso, preciso dessa manta hoje. Pelo não, amor de aqui, Deus. Carol, eu fiquei chocada também. Como é que o negócio tá? Eu fiquei impressionada, impressionada. Meu E Deus. assim, e Mas aí, liga a manta na tomada, ela é ligada. Ela passa corrente elétrica nela. não, ela não passa, ela passa corrente assim, a corrente sai do seu corpo e vai ser aterrada no solo. Porque Ah, as ok. casas e os apartamentos têm essa função da tomada, que é para poder a energia Ah, elétrica sim, ir para o sim, solo e aí ela descarrega no solo. sim, Entendeu? sim. Como hoje em dia, quem mora em apartamento, como é que vai fazer um ground, por exemplo? Você pode até Pode. fazer na sua casa. Você está É, fazendo, mas depende muito da superfície, porque se a superfície for isolante, não adianta muito, entendi. entendeu? Aí Hum, depois a gente pode conversar depois sobre como a gente pode fazer o grounding de formas mais alternativas, né? Que não sim, só. legal. Porque não é todo mundo que tem essas condições de fazer Possibilidade. o grounding na areia da praia, que é o ideal, você nadar no mar, que o mar já é um condutor elétrico, pisar na terra, na grama, entendeu? Isso aí seria o ideal. Ninguém tá com saudade do mar mesmo na quarentena, né, gente? Não. Por isso que o mar realmente é um descarrego mesmo, É. literalmente. Não é só uma coisa de rare, não, sabe?
Você sabe que você sabe essa história de abraçar uma árvore? Que o pessoal fala assim, nossa, esse povo é viajante demais. Abraçar árvore é coisa de hare hare. Não, já ouvi Você nunca falar, viu? mas Não, mas não. você nunca viu assim. Tem gente que abraça a árvore. Você nunca... Normal, né? Normal, É, assim. Mas aqui, eu nunca ouvi essa conversa de Hari Hari. Eu já vi como não, normal. mas é brincadeira. É porque tem gente que fala que quem abraça a árvore é o pessoal mais hippie, essa galera Mas mais. entendi. Entendeu? Só que existe uma explicação para isso. Porque a própria árvore é um fio terra por si só. Olha para você ver, ela está conectada no solo. Então, por exemplo, você sai para caminhar, você está na rua, você está de tênis, e aí você não quer tirar o tênis, porque você não pode tirar o tênis. Como é que você pode Entendi. fazer o ground? Como é que você faz esse. Como é que você faz para fazer a descarga elétrica? Segura na árvore, porque né, quando você encosta na árvore, a sua energia, o Descarrega. excesso da sua energia elétrica vai para a árvore e ela leva para o solo. É uma forma também de descarregar. Ah, interessante. Eu não sabia, não. Sabia, não. É, Então, a não nível de necessariamente tem que estar com o pé no chão, né? o grounding da forma clássica, que é o que a gente fala, né? O mais conhecido é o contato dos pés no solo. Mas, na verdade, quando você encosta qualquer parte do corpo no chão, as mãos, o corpo, toda vez que você encosta no chão, você está fazendo ground. Entendi. Porque Entendi. nós humanos, como somos, né, nós sapiens, né, amiga? Nós sapiens, como somos bípedes, a gente fica muito tempo em pé, e esse estar em pé é normalmente a energia do pé que troca com a energia da terra, faz essa troca energética. Mas a gente pode fazer com as mãos. A gente faz, né, a condução elétrica ela vai pela pele, Entendi. né? É E pela até pele no mesmo geral. no geral. Mas isso também serve, por exemplo, na bioenergética, quando a gente está fazendo um trabalho, em qualquer exercício, qualquer movimento que você está fazendo, quando você está no chão, você está fazendo o ground. Quando você está sentado, você está fazendo um ground com o seu isco sentado no chão, aqui, ó, você está Entendi. fazendo um ground. Entendi. Inclusive, essa posição de meditação, ela tem um significado também que os antigos, né, eles já sabiam disso. Que você, quando você faz uma meditação sem apoio e você apoia o seu corpo com os iscos bem apoiados no chão, você está fazendo o grounding que está facilitando a descarga energética. Então, como eu falei aquela hora que a energia fica muito na cabeça e aí aumenta os pensamentos, né? Fica com os pensamentos a mil, uma forma de você diminuir o excesso de pensamento é através do grounding. Então, a meditação, quando você está bem aterrado, você está conseguindo diminuir o fluxo de pensamentos, né? Então, tem isso Entendi. também. Tem muita coisa, são vários conceitos, Sim. tem, né? Você falou na outra live sobre a questão de segurar um objeto. E fala aí pra gente, que eu achei muito legal isso, eu não sabia também. E comecei a reparar que todos os palestrantes sempre estão com uma caneta na Isso, mão, assim, alguma coisa, sabe? isso. Por quê? O que o grounding, aí eu vou voltar para o bioenergético, o que o grounding ele provoca, né, psicologicamente falando? Ele traz um senso de segurança, de autoconfiança, de que a pessoa sabe quem ela é um senso de identidade, a pessoa sabe o que ela é, o que ela quer. Então, é uma pessoa que se sente firme na vida, ela não se sente insegura. E com isso, né, a gente faz esse trabalho do grounding justamente para poder melhorar essas questões dessa conexão, né? A conexão comigo, a conexão com o outro. E o grounding, ele não, igual eu falei, ele não é só no pé, ele não é só na mão, existem várias formas do grounding. Quando eu estou segurando alguma coisa, eu estou fazendo um grounding também. Tato, Então, né? inconscientemente, quando você segura alguma coisa, é como se aquilo ali. Como não? Aquilo ali inconscientemente está te trazendo uma segurança.
Você está Aham. segurando alguma coisa e aquilo ali, aquilo provoca no seu inconsciente uma certa segurança. Então, por isso que as pessoas eles fazem isso e não sabem por quê. Porque toda vez que você tem esse contato, o contato ele é importante. Desde quando a criança nasce. A Isso que eu ia criança, falar. quando a criança está no colo da mãe, o ground que a criança recebe da mãe é o colo, que a gente chama de holding. O holding, ele é extremamente necessário para a saúde psíquica daquela criança, porque é naquele holding que ela vai estar bem aterrada, é o grounding do bebê, e aquilo ali traz segurança para ela. Tanto que se a criança, se o cuidador, a mãe, por exemplo, ela é uma mãe totalmente desconectada, desleixada, que não segura a criança, que segura de qualquer jeito, e a criança não se sente segura, aquele bebê pode sofrer assim, até uma cisão, uma dissociação da mente com o corpo no futuro. Que E aí, assim, doido. são Meu várias Deus. consequências negativas. E uma outra forma de fazer o grounding é através dos olhos, o contato ocular. Então, é um contato também, Isso. quando a mãe está amamentando a criança, ela tem que olhar para os olhos da criança, porque aquilo ali está estabelecendo um vínculo, que é um tipo de grounding também, que traz para a criança uma segurança. Porque se a criança, quando ela está amamentando, ela procura os olhos da mãe e ela não acha, porque nessa idade ela não sabe ainda que ela e a mãe são pessoas diferentes, né? É. Quando ela procura os olhos da mãe, porque isso é instintivo, a criança procura o olhar da mãe e ela não acha, por exemplo, ela se volta para dentro. Esse se voltar para dentro cria uma dissociação. Essa dissociação no futuro, essa criança pode se tornar um adulto com questões mesmo até, não vou falar esquizofrenia, porque esquizofrenia já é o último grau, mas de dissociação mesmo com a realidade. A pessoa, ela desconecta da realidade. Então, o grounding, quando você pratica, você está praticando o quê? A presença, o estado de presença, de contato com a realidade. Você não foge da sua realidade. Você Precisa falou, entender. eu lembrei, você falou lá da outra vez que quando a gente está no telefone, está numa chamada de vídeo, a gente não se olha, né? A gente não se olha no olho. Eu acho isso muito doido. Porque eu, por exemplo, quando eu gravo um vídeo, eu fico sem saber se eu olho para a câmera ou se eu olho para frente. Então, se a gente olhar para a câmera, a gente não se vê aqui, por exemplo, né? Isso. É porque naquela live a gente estava falando sobre os efeitos da pandemia e o que esses efeitos podem causar em relação a isso, né? A falta de contato. Porque quando a gente está Sim, falando de grounding, a gente está falando de contato, né? sim. Então, até a gente falou sobre esse contato ocular na tela. Quando eu olho para a câmera, para o buraquinho da câmera, igual agora, eu estou olhando para o buraquinho da câmera. Você está vendo eu olhando para você, não tá? Sim. Só que Você eu não não tá me estou. vendo. Então, quando eu olho para você, você não me vê olhando para você. Então, a gente nunca estabelece um contato ocular. É Isso é muito verdade. louco. Porque o contato ocular, ele é extremamente necessário nas relações, nos vínculos. Sim, sim, Então, sim, é verdade. eu sou assim, eu sou a favor do mundo virtual, porque eu acho que isso está possibilitando inúmeras conexões aí, igual agora a gente está aqui, eu aqui no Brasil e você na Itália, né? Então, É, isso é muito legal. Agora, nada substitui o contato presencial. com certeza. É isso que eu tenho mais saudade. Ainda mais É, aqui, né? nada Outra coisa substitui. que eu falei lá na outra live e você tocou no assunto aí da criança, eu pesquisei, porque a Antonella fica muito me segurando, me tocando quando ela dorme. É a noite inteira, inclusive ela dorme comigo, porque eu faço cama compartilhada. E se ela não me percebe, se ela não me toca, ela dorme me segurando. Se ela não me sente, ela acorda. E aí eu fui pesquisar se isso acontece com outras crianças. Eu achava que era uma questão dela, eu achava que era uma questão de ansiedade. E né, uma questão de ansiedade, porque se você não percebe a sua mãe perto de você, te gera uma ansiedade, a ansiedade da separação, né? Então, aí vi que, assim, maioria, tipo 90% dos bebês da idade dela, né, a gente pode
considerar aí bebê nessa idade até os 2 anos ainda, todos tocam a mãe, ou beliscam, ou segura ou aperta, ou segura no dedo, ou segura na mão, ou pega no cabelo. É Uhum. incrível. E aí, quando você falou, eu conectei, tem tudo a ver, né? Tudo a ver, tem tudo a ver. A criança precisa dessa segurança, né? Porque senão ela fica sem forma, sem limite. A criança Sim, sem limite é uma criança quando eu falo criança, aí a gente já pode pensar no adulto, que é um adulto que não sabe o que quer, porque ele não teve limites, ele não sabe quem ele é, né? entendi. Porque fica perdido, fica perdido. Você precisa de limites, você precisa de continência, você tem que ter essa sensação que te traz segurança. E o grounding faz isso. E a criança precisa muito. A criança, Uhum. né, precisa. Então, isso que você faz com suas filhas é fantástico, Carol. Porque você se movimenta junto com elas, vocês estão de pés descalços o tempo todo, você leva elas para brincar no parque também, né? Que vocês estão ali tendo contato com a natureza. E você está o tempo todo fazendo a conexão com elas também, essa coisa de segurar, sabe, de fazer um Sim, movimento e elas se sentirem cada vez mais livres e conectadas com você. Isso aí, você pode ter certeza que o que você faz com elas está criando um vínculo muito sim. grande com elas. Assim, é, eu imagino assim que seria até legal você fazer até uma pesquisa, assim, sabe, disso e Aham. escrevendo tudo que você faz, porque você ajuda muitas pessoas. Então, tudo que você Ah, faz tem um embasamento científico, é né? verdade. É, Todos, tudo isso que você faz, eu acho legal você ir registrando para um dia você registrar. escrever um livro. E você escrever um livro Quem sou depois. eu? É, Quem sou é eu? é É muito verdade. engraçado, porque, assim, eu acho assim que ter filhos é uma questão de renúncia. Se você tem filhos, você vai ter que renunciar, principalmente à sua vida, porque você vai criar um outro ser por um bom tempo, né? O ser humano é o único mamífero que continua com o filhote educando, criando, e o filhote continua desenvolvendo com os cuidados da mãe por muitos anos. Então, se a gente ter filho e terceirizar essa educação, esse contato, que é tão importante, né, na primeira infância, porque o que eu vejo de gente adulto, sabe, completamente perdido, e quando você vai conversar, tá tudo na infância, tudo é contato, Claudinho. Eu tô vendo que as relações, depois que eu ouvi a palavra grounding, grounding, Aham. é tudo Tem conceito contato, é tudo o ground na família, o ground é social, o ground, social, entendeu? Da relação exatamente. ali. Então, é um conceito muito profundo. É um conceito muito profundo Sim. mesmo. Perguntaram aí se pode fazer entre pessoas. Se pode, você pode fazer essa conexão. Ah, eu vi, foi o Grounding. Saul que perguntou, né? Eu até ia falar, só que o assunto vai mudando, a gente vai esquecendo. Claro, pode ser feito sim. A gente conduz a energia. Eu não sei se ele quis perguntar em relação à descarga elétrica ou se ele está querendo saber só dessa questão do grounding, da firmeza, de sentir. Eu acho que ele perguntou em relação à descarga elétrica. Também acho. Você já viu quando a gente toma choque em alguém? Ou, ou, Já. Eu tomo ou então, direto. assim, não em alguém, a gente toma choque, mas né, Uhum. em algum aparelho assim, mas a gente leva choque de alguém também, né? Isso é Também. o quê? Uma condução elétrica. Sim. É a carga elétrica que passou de uma. Isso aí, ele falou aí, descarga. É uma descarga que passa de uma pessoa para outra. Tanto tem até um experimento. Tem esse cara aí que tem um documentário no YouTube que chama The Earthing não sei, The Earthing alguma coisa, que ao Tá. invés de grounding, tá como earthing, né, que é outra Hum. palavra em inglês. Tem um documentário sobre isso. E aí esse cara, ele na década de 60, ele trabalhava nessas empresas de instalação de fios elétricos de alta tensão, lá nos Estados Unidos. Aí ele Sim. trabalhou anos com isso,
E depois de muito tempo ele ficou doente, ele teve acho que foi artrite reumatoide, que ele estava sentindo muita dor, e aí ele pensou assim, bom, será que se a casa tem que descarregar a energia elétrica, nosso corpo também, nosso corpo é um organismo elétrico. Então a gente tem que descarregar também, né? E aí foi aí que ele começou as pesquisas. Aí ele foi na universidade, lá em San Diego, eles começaram a fazer essa pesquisa do ground em pessoas, e ele fez nesse documentário, ele mostra, ele vai na grama, assim, na terra, ele enfia um fio, né, no chão, e aí no aparelhinho lá, ele consegue saber se ele está descarregando a energia dele ou não. E a pessoa que está do lado de tênis não consegue fazer a descarga. Só que, a partir do momento que ele está carregado ali, quando a pessoa que está de tênis encosta nele, essa pessoa descarrega através dele que está com o pé descalço. Então, a pergunta do Saul aí, eu acho que mais ou menos isso que ele quis saber. Então, se uma pessoa está aterrada e a outra não, a outra está com tênis, eu consigo descarregar, é o mesmo raciocínio da árvore. Quando eu encosto na árvore, eu me descarrego e a árvore desce com a energia para o solo. É o mesmo raciocínio. Energia. Oi? Você dissipa energia, a energia é dissipada. Você dissipa o excesso da carga positiva no seu corpo, dos prótons. Porque o problema, o que é tóxico é o excesso dos prótons no corpo. A gente precisa fazer a troca energética com a Terra, porque a Terra ela está ionizada com íons negativos, né, os elétrons. E aí, quando a gente pisa com o pé no chão, a gente faz essa troca. A gente recebe os íons negativos da Terra e descarrega os positivos. A gente fica com um equilíbrio elétrico. Esse equilíbrio elétrico que é aquilo que eu falei que é um indicativo de saúde. Né? Que, quando você faz isso, você estimula o tônus vagal. O tônus vagal, que é o sistema nervoso autônomo, ele é responsável pelas funções involuntárias do corpo, né? Então, quando você faz essa descarga energética, você está favorecendo o tônus vagal. E o tônus vagal, ele ajuda a relaxar o corpo, que ele diminui a simpaticotonia, né? Que é o sistema simpático. Exatamente, ele diminui. Quando você está em estresse, né, você começa a ter taquicardia, você começa a... imagina assim, uma pessoa em estresse. Aquela pessoa está com o sistema nervoso simpático acelerado. Sim. Então, quando a gente faz o grounding, você está estimulando o nervo vago, né, a energia desce, a condução, o tônus vagal, que é de cima para baixo, então você está diminuindo esse efeito do sistema simpático. Aí, Carol, eu ia falar lá atrás, aquela hora de toda vez que eu vejo alguma coisa de criança, eu lembro de você. Um artigo, uma pesquisa científica, né, uma pesquisa que foi feita com crianças prematuras. Eles fizeram uma medição do ambiente eletromagnético dentro da incubadora. Porque a incubadora, as incubadoras, elas têm um alto nível eletromagnético que influencia a saúde dos bebês, porque os bebês são muito vulneráveis. É surreal, é como se fosse assim, fora da incubadora 0,5 e eu esqueci qual que não é volts, mas não lembro. Mas dentro da incubadora é algo do tipo 80. É muito tóxico para a criança. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um aterramento elétrico nesses bebês. Eles fizeram a pesquisa com 26 bebês. Colocaram eletrodos nas crianças. E esses eletrodos faziam com fio
que é o grounding elétrico, que é igual aquela manta. Né? Sim, Quando eu falo mesma coisa. grounding elétrico, é um grounding que você pega, o fio vai até Conecta. a tomada, isso, o fio terra. Então, eles Tá. fizeram essa pesquisa com bebês prematuros e na hora que eles aterraram esses bebês, o nível diminuiu. Primeiro, o tônus vagal aumentou, então eles Uhum. diminuíram a ação do sistema nervoso simpático, né? Uhum. E aquele ambiente ali diminuiu a radiação, porque aquilo ali é um ambiente tóxico, Radioativo. Sim. radioativo. Isso Então, eles deve, estão agora. Hã? isso deve influenciar no, no processo inflamatório, ou no processo de cicatrização que aquele bebê deve estar, né? Que se ele está Com na certeza. incubadora, algum processo anormal, né? É, Não natural a criança aconteceu. não está madura ainda o suficiente para, né? Exato, exato. Então, agora eles estão aumentando agora essa pesquisa sobre isso para ver se eles conseguem fazer esse Entendi. aterramento Que da, legal isso. da incubadora, dos bebês que estão dentro das incubadoras. É muito Entendi. interessante, né? Posso estar viajando aqui, mas eu estava pensando, a gente está falando da falta, até agora a gente falou da falta do aterramento, né? Digamos assim. Mas Uhum. existe o excesso também? Existe o muito ou viajei? Não, porque se a gente pensar aqui, porque a gente está tentando, o objetivo é atingir o equilíbrio elétrico. Então, Sim, a gente está com troca, a troca energética, ela é feita até o organismo se equilibrar, porque o tempo todo a gente está equilibrando a energia no corpo. Então, a uhum, gente está produzindo energia elétrica e vários fatores influenciam essa quantidade de energia elétrica no corpo, né? tá. Então, é uma coisa que acontece o tempo todo. Você carrega e descarrega, carrega e descarrega. O tempo todo isso está acontecendo. Então, Uhum, autorregulação é um conceito que ele é indicativo de saúde. Quanto mais autorregulado um organismo está, mais saúde ele tem. legal, Então, o grounding, ele é um mecanismo, é uma ferramenta para que a gente possa atingir essa autorregulação, entendi. entendeu? Então, não existe excesso de grounding. Você não vai... você vai estar o tempo todo Ah, se tá, equilibrando, entendeu? entendi. É Sim. um equilíbrio constante. Até porque eu acho que ninguém chega no momento de máximo, né? Eu acho que em algum momento você vai descarregar, em algum momento. Seja em outra pessoa, seja um momento que você vai chegar e andar descalço, seja um momento que você vai pegar em É, algum ambiente que é, não, descarregue. a descarga, ela pode ser feita de diversas formas. Sim. A Aí descarga fala disso, elétrica. aproveita e fala das possibilidades e fala também que perguntaram aí se tem um tempo recomendável para isso, para praticar. Quanto mais tempo você conseguir ficar com o pé no chão, melhor, né? Se você deitar na grama, Andar na você areia, andar na areia, isso aí quanto mais você conseguir, melhor. Na verdade, entendi. mas só acho que 5 minutos. Na verdade, Carol, quando você encosta no chão, na terra, na árvore, a descarga ela é imediata. Se você tiver com É, excesso de energia ali, o problema, sabe o que que é? São as inflamações do corpo. A inflamação do corpo, seja ela crônica ou aguda, quando é aguda, ela diminui mais rapidamente do que a sim, crônica. sim, Então, depende do nível de inflamação do organismo. Então, uma pessoa que está com mais inflamação é uma pessoa que precisa fazer mais grounding. mais. É, É, praticar mais. É, exatamente. exatamente. Uma outra coisa também que aumenta o isolamento dessa energia elétrica no corpo é a gordura. Que a gordura não é Ah, isolante térmico. entendi. É verdade. Entendi. Então, a questão do emagrecimento, né, a questão de você diminuir também, está Aí pegou, relacionada hein, com gente? é, Pegou. o, O, a hum, gordura dificulta essa passagem,
Então, ela segura a energia dentro do corpo, essa energia elétrica. No caso, a gordura, por exemplo, que tá, uma pessoa que tem obesidade, ela já começa a desenvolver doenças inflamatórias, doenças crônicas. Sim, Então, você vê que a obesidade está relacionada com quase todas as doenças. Quem tem sim, obesidade está mais propício. propício a desenvolver qualquer outra doença, É verdade. né? Uhum. Então, o fator aí que aumenta, que dificulta essa descarga elétrica é a gordura corporal. E quais os tipos, assim? Você já falou do ocular, você já falou da pele, já falou da manta, e tem mais algum? De como fazer grounding ou Sim, dos tipos de grounding, sim, tá? Porque assim, como que a gente pode... você está querendo saber assim, quais as formas de se fazer o grounding, né? exato, é isso. Então, na bioenergética existem os exercícios específicos que aumentam, que fazem o grounding, né? Tem os exercícios específicos. É, a gente que trabalha com movimento, como toda vez que a gente estiver com o pé no chão, fazer um trabalho com o pé, fazer exercícios com o pé, fazer um trabalho de intencionar essa pisada do pé no chão, né? Os Sim, dedos também, você conseguir fazer essa conexão o tempo todo. E não só os pés, mas as mãos. Então, se você estiver no chão, aqui, igual, por exemplo, é um conceito, né, que vocês falam muito nos flows aí que vocês fazem, tal, que eu estou aprendendo muito até. Então, quando você faz um movimento com a mão, por exemplo, você tem que empurrar o chão. Você não pode isso. deixar o corpo frouxo. Então, o grounding Conectado. é isso, você dá firmeza para o corpo. Aham, Porque a lei da ação e reação. Quando a gente empurra o chão com uma força, a força de reação ela é igual, né, de igual entendi. intensidade. Essa força de reação é o que vai me fazer levantar, é o que vai me, é o que vai me dar estrutura corporal. E isso pode parecer bobagem, mas não é. Isso é muito profundo, porque à medida que a gente vai praticando isso, no dia a dia, inconscientemente, eu me sinto uma pessoa mais autoconfiante. Olha a postura. Eu sou uma pessoa que, ó, entendeu? Eu tenho estrutura, eu tenho essa força que sobe, porque o grounding internamente é uma energia que desce, mas quando você faz, o corpo ele sobe, Sim, você faz um movimento para cima, que é um sim, movimento de prontidão, que é um movimento é, é uma agressividade positiva na vida, né? É uma coisa que você imagina o contrário, você deitado no sofá, todo relaxado assim. solto. O que que isso significa, né? Isso É, aqui, o que que isso significa? Significa sim. uma falta de vontade de viver De até. intenção, né? Total, Falta intenção em estar conectado, totalmente conectado, integrado, né? Falta conexão. exatamente. E aí, exatamente, por isso que até uma das coisas que eu falei na outra live foi, quer estudar, quer ler um livro, quem tem criança que está estudando aí, tira do sofá, não leia no sofá, vai para uma superfície rígida, que aí essa superfície rígida, ela vai Sim, deixar seu corpo em alerta, o grounding, ele ajuda você a trabalhar o foco, a concentração, a atenção. Então, não sim, ler deitado no sofá, você não vai nem gravar direito aquilo, porque você não fica conectado direito. Se você quer conectar com aquilo que você está fazendo, tira o sapato e coloca o pé no chão. É muito sim. interessante. Então, por exemplo, as crianças que estão em casa, que estão estudando em casa, fica descalço. Aliás, fica descalço o tempo inteiro, É o que eu acho né? também. Não É isso fica em mesmo. casa. Uma oportunidade que a pandemia está dando para todo mundo é essa, é ficar descalço o tempo todo. Né? Então, Sim, fica descalço o máximo de tempo possível, porque você vai fazer essa descarga energética e você vai estar trabalhando essa energia de prontidão, de foco, de concentração. É uma potência energética. O grounding, ele te dá essa potência energética. é verdade. Tem muito a ver também com estar no momento presente, né, E Claudinha? você fica É você estar assim. exatamente. É quase um flow state, que é quando você
Flow state eu acho que é até uma consequência dessa conexão, de você estar tão conectado, tá tão focado e concentrado naquilo que você está fazendo, mas eu falo assim, não só fisicamente, né, mas também mentalmente, que uma coisa liga a outra. Eu acho que quando você está com o corpo ativo, intencionado, o seu cérebro já entende que você precisa estar em estado de alerta naquilo ali. Então, você entra num estado de concentração e de foco que te leva ao estado de flow, que é quando você se desconecta de tudo, mas ao mesmo tempo você tem consciência daquilo que você está fazendo e aquilo te dá tanto prazer e tanta satisfação, que é uma coisa que você ama fazer. E eu acho que isso tudo está tudo muito conectado e tudo isso é estilo de vida saudável. Quando a gente pratica isso no nosso dia a dia, na nossa vida, né, com as nossas crianças, nossos filhos, tá? Isso é estilo de vida saudável. Você não precisa nem ir na academia para fazer. Com certeza. E eu falo com você que essa pandemia é uma das coisas positivas que eu tô tendo com essa oportunidade de ficar em casa e dar aula para os meus alunos online, é justamente fazer atividade física descalço. Porque antes era só academia, tênis, o tempo todo de tênis, fazendo atividade. E agora eu estou fazendo atividade física em casa, descalço. E assim, Carol, é tudo de bom, é maravilhoso. Por que eu não fiz isso antes? Você já faz há muito tempo. Aí agora eu estou mudando todos os meus conceitos, sabe? De atividade física. Assim. Agora, e aí os meus alunos que estão fazendo aula online, né, na sala de casa, é assim, ó, descalço. E agora, quando voltar também, eu não sei como é que eu vou fazer, porque aí agora eu quero todo mundo descalço. Vai estar na academia, como é que vai fazer? As academias não permitem, né, estar descalço, então é difícil. Mas você sabe, esse mês... Deixa eu falar uma coisa. Isso vai mudar muito, viu? Vai. Isso vai mudar muito. Eu queria até te perguntar, assim, quais são as práticas que você utiliza de todos os cursos que você já fez, treinamentos, que são exercícios descalços, né? Vamos dizer assim. Porque existe o barefoot também, fitness, né? Tem gente que trabalha com essa metodologia. Eu vou fazer! Eu vou fazer! Ô, gente, eu tô tão feliz. Eu quero fazer também, Carol. Depois você me passa aí. Te falo. Vou fazer esse mês, setembro, eu vou fazer o barefoot aqui na Itália. Tô assim já, passando mal. Vou fazer aqui em Torino. Mas a conexão parou, né? Aí, oi, Carol. Voltou? Voltou? Porque parou aqui para mim. Ah, ok. Então, aqui. Já começa por esse livro. Esse livro é ótimo, gente. Comecem por ele. Tá. Esse treinamento que você vai fazer é presencial? Sim, é uma certificação presencial só sobre pés. E aí tem o body hand, que vai ser mais para frente, que é só sobre mãos. Então, eu estou ansiosa. E das certificações que eu fiz, você está falando que envolve o pé? Bom, nunca nenhuma teve direcionamento exclusivo para mão e pés. Essa vai ser a primeira que eu vou fazer. Mas eu já fiz a do Flow, a do TACFIT, a do DNS, que é uma avaliação de movimento através dos seus tecidos, né? Por exemplo, se você tem uma cicatriz, isso muda o padrão do seu movimento, isso muda o padrão do da sua mobilidade, da sua força, e aí tem exercícios específicos para isso. Mas sempre a pessoa está descalça. Então, você chega na certificação, todo mundo está descalço. O FBA, que foi o maior que eu fiz, que eu indico para todo mundo fazer, inclusive tem um online agora. Quando eu cheguei, o Pablo, deu já o curso descalço. Falei, gente, primeiro ponto, todo mundo descalço, todo mundo sentado no chão,
fiquem o mais confortável possível. Então, assim, já é uma prática, o movimento biológico que eu fiz aqui na Itália, as pessoas entram sem sapato, sabe? É tipo assim, você não vê essa... E assim, os sapatos que estão do lado de fora não são sapatos com solado desse tamanho. Solados são sapatos minimalistas, sabe? Quase não tem solado. Então você vê que já é uma consciência que está rolando há muito tempo, não é uma coisa nova, mas que era um bloqueio, assim, de tanto dos profissionais quanto das pessoas, porque a maioria dos meus alunos não gostavam de treinar descalço. Ah, não, o chão tá frio. Ah, não, vai sujar meu pé. Ah, eu não gosto de ficar descalço. Eu falei, tá, mas aqui, como que a gente vai fazer o exercício com precisão se a raiz do seu corpo, ela tá... É a mesma coisa de você fazer um flow, coloca uma luva que tampa aquela de recém-nascido que fica com a mãozinha fechada. É a mesma coisa, como é que vai usar a mão? Sabe? Exatamente. Então, assim, E agora, finalizando aqui, eu falei muito. Esse conceito do grounding, você pode utilizar nas aulas, né? Essa questão, né? Que são inúmeros benefícios. Então, eu acho que a gente falar isso para o aluno, você está dando consciência. Porque é uma coisa assim, é você, né? Vou fazer atividade descalço, tudo bem, vou trabalhar os dedos do pé, a garra e tudo, mas tem tanta coisa por trás, né? Essa questão da descarga elétrica, essa questão do ground propriamente dito, da bioenergética, que a bioenergética começou, foi depois do Reich. Então, o Alexander Lowen, que foi o criador da bioenergética, desde quando uma das diferenças da bioenergética para a terapia haitiana é o conceito do grounding, apesar de que na terapia haitiana existe esse conceito, mas o Lowen, ele percebeu, né, naquela época, eu não sei se foi na década de 60, quando começou a bioenergética, eu não sei quando, ele que foi a fundo nesse conceito do grounding do pé descalço. Então, ele desenvolveu essa abordagem já pensando mesmo nessa questão energética, na economia energética do corpo. Né? Sim. Então, é muito engraçado que antes eu praticava inconscientemente isso com os meus alunos. Por quê? Porque eu sabia que estar descalço era bom, porque eu já tinha lido a respeito e tal, mas agora, a partir de agora, depois que a minha querida amiga Cláudia me apresentou esse conceito, eu pratico com mais consciência e às vezes eu posso inclusive dedicar um pedaço da minha aula, como eu dedico para respiração, eu posso dedicar aos exercícios que você demonstrou aí na outra live sua para esse tipo de prática, né? Então, assim, a gente pode... A aula pode ser um momento que a pessoa tem para se conectar, para fazer o enraizamento dela. E se a gente, profissional, ter essa noção... Por isso que é bom aprender, né? Porque a gente está em contato, fazer essa troca, essa partilha que a gente está fazendo aqui agora. Porque a gente tem que saber usar a atividade física para medicar. A gente tem que medicar as pessoas com aquilo que a gente estuda. Carol, é isso mesmo. Atividade física, os benefícios são inúmeros. Cada dia a gente descobre uma coisa nova, né? Da atividade física, do movimento. Cada dia a gente vai descobrindo algo novo. Poder muito grande, assim, na vida das pessoas, especialmente no momento em que elas mais precisam da saúde, sabe? Porque quando te procura, porque ela já está bem, isso é muito raro, uma pessoa, eu quero fazer personal, eu quero fazer exercício físico, porque eu tô bem, eu tô ótimo, eu tô dentro do meu peso, eu tô móvel, eu tô ali, tô feliz. Aí eu quero fazer personal. Ninguém te procura para isso. As pessoas te procuram porque elas precisam emagrecer, porque elas estão com alguma doença crônica, porque elas estão com alguma dificuldade, seja dificuldade de saúde mesmo, ou seja uma dificuldade de poder brincar com o filho no chão, não tem mobilidade de agachar. Então a gente tem uma influência, nós somos os verdadeiros influenciadores das pessoas, nós, educadores físicos formados, concretos. Ok, gente? Sim. Então, eu acho que isso tudo que você está falando, juntando
respiração, juntando flow state, juntando ground, Uhum. juntando tudo. Isso aí que Uhum. é realmente atividade física, isso que é educação física. É isso. É, isso mesmo. Assim, eu tô vendo que está mudando muito, né, Carol? A educação física, ela está saindo daquela visão mecanicista que existe ainda, mas está diminuindo, graças a Deus. As Sim, pessoas já não estão enxergando o exercício físico só como essa coisa mecânica. Então, é. a gente está evoluindo para uma concepção já muito mais integral do corpo, vamos falar assim, do corpo, né, do físico, do movimento. É uma concepção muito mais integral. Muito E mais a medicina mesmo também, hoje, a gente ouve falar da medicina preventiva, que é é, justamente os médicos hoje não tem mais aquela. Antigamente a medicina era só para tratar. Agora isso está mudando, a medicina já está fazendo um trabalho preventivo. Então, a atividade física tem que ser o carro-chefe, com entendeu? A atividade certeza. física é o carro-chefe da medicina. A gente tem que fazer um trabalho nosso na educação física de mostrar que a saúde, a gente tem que pensar muito mais em prevenção. E não é só prevenção ainda é pouco, é promoção mesmo, né? Não é nem questão de E falar isso prevenção, agora. promoção. Se você É for justamente. pensar, se você for pensar, o médico trata, o fisioterapeuta reabilita, a nutricionista guia, nutre, né? Te guia Uhum. na nutrição. E a gente, o que a gente faz? A gente promove a saúde. Então, se a gente fizer um trabalho foda, não vai ter trabalho para mais ninguém da área, porque a gente vai ser foda. E se os educadores físicos fizerem uma outra faculdade de nutrição ou de fisioterapia, acabou o mercado, a gente vai dominar o mundo. Ai, Carol, pois é, a gente tem que ter essa visão integral mesmo do ser humano, né? A gente não pode fragmentar, não, pensar só no físico. A gente, quando está trabalhando com aquele ser humano ali, a gente está trabalhando com todas as instâncias, a gente está trabalhando com a mente, a emoção, o espírito, a gente está trabalhando com o campo eletromagnético daquela pessoa, a gente está trabalhando com, entendeu? Com tudo. Nós estamos ali fazendo um Sim. trabalho integral mesmo. Sim, quando a gente conecta, eu comecei a perceber que tem muito a ver corpo e mente, depois que eu fui no movimento biológico, aqui o curso aqui na Itália, e que através dos jogos, das interações em grupo, individuais, em trios, você liberta energia, você liberta emoções que nem você se dava conta que tinha. É um negócio tão profundo isso. Olha, eu até arrepio de falar, de lembrar quando eu fui, Aham, eu paguei mó mico, chorei igual neném, assim, é coisa horrorosa, porque eu tava com tanta coisa dentro de mim que, através do movimento, eu pus para fora. Então, se você for uhum, pensar que o movimento, ele cura, a primeira cura é interior, né? A primeira uhum, cura é das emoções, é daquilo que você sente e que você precisa se libertar para poder fluir, para poder levar uma vida mais fluida. Por isso que o flow uhum. é maravilhoso. Mas enfim, tia Cláudia, falta Hum. só 3 minutos. E aí, Três? eu queria 3 minutos, só passo rápido, né? Não, Mas passou aí, demais. eu queria que você desse aí um norte para as pessoas. Eu vi que aqui na Itália tem lugares que tem aula de ground, tem aula mesmo. 1 hora e 15 minutos, 1 hora e 15, só disso. Então, Uhum. assim, fala aí um pouquinho, fechando o nosso assunto aqui, e também fala da sua página lá que vocês têm, você e o Flávio Fofo. Flávio, beijo, o marido da Cláudia, que eu amo também. Vocês têm Ele um entrou trabalho pela lindo, né? experiência harmonismo. Oi? Ele deve estar aí. Ele está aí, Ele ó, tá entrou vendo? pela Experimente e experiência harmonize. harmonismo. É, ele entrou Isso, pela. É. isso Ô, aí. Essa é a Carol, página da Claudinha também. bom, tentando resumir assim, eu acho que o grounding ele pode ser considerado até uma prática diária, de até uma conduta filosófica, vamos dizer assim, de vida, no estilo de vida.
né? Porque a gente falou tanto, assim, são tantos benefícios para a saúde que, o que eu posso falar, assim, que as pessoas possam praticar o grounding sempre que Mas, puderem, ficar com os pés descalços, fazer atividade física com o pé descalço e ter um pisar de forma intencional no chão. Imagina que quando você está pisando, está saindo raízes do seu pé, que na verdade o grounding é um enraizamento, né? Esse sim, enraizamento é que te traz a segurança, né? Que te traz a estrutura. Então, ficar com o pé no chão, mas sentir o pé bem conectado. Então, fazer esse movimento intencional. E sempre que possível, pisar na grama, ir na praia, pisar na areia, tomar o próprio mar é um condutor elétrico, ele faz essa descarga também elétrica. Tomar banho é uma forma de fazer ground também, porque você também está com o pé descalço e a água é condutora, né? A água é condutora. O organismo hidratado é um organismo que desfaz vou uma falar para os descarga europeus, elétrica. eu vou falar para os Nossa, europeus essa. começa a falar em folga. Enfim, resumindo, gente, fica com o pé descalço, entendeu? Tira sapato, tira o chinelo, que aí vai se dar bem, vai dar Não, bom. mas aqui, pode continuar falando. Eu só falei que eu vou falar para a galera da Europa tomar mais banho, porque é um bom condutor, mas pode continuar. Eu gostei, entendeu? É porque aqui eles tomam muito banho para não tirar a proteção da pele, principalmente no inverno, 3 vezes na semana no máximo. Uhum. Mas é Sério? isso. Ai, amiga, bom Ai, demais. ai. Então é isso, tá Aqui, bom? vou te mostrar aqui a blusa que você me deu. Ah, não, olha, gente. É, Ah, tá não. vendo? Ó, Ai, meu Deus, é é mesmo. pra você, amiga. Eu amo essa blusa. Coisa linda. Ó, Amo. não me faça chorar em live ao vivo, hein? Não me faça, o nariz até ficou vermelho. Pô, tô com Ó, saudade se Deus demais, viu? quiser, vai dar certo, né? Agora, você tem previsão aí de vir? De vir pro Brasil? Ainda não, né? Não, porque melhor aí, começa aqui, começa aí, e assim a gente vai nessa vida de coronavírus dominando a nossa vida, né? Acabou agora, só quando os ETs chegarem que vai melhorar. Tudo bem. Amiga, Mas é obrigada. Foi muito Eu bom, que viu? agradeço. Foi ótimo. Obrigada Essa pelo live. convite. Adorei. Imagina, eu tinha essa missão espiritual de te fazer falar e as pessoas precisavam de escutar, porque você é muito competente, muito estudiosa, sabe muito. A nossa troca é sempre muito válida, porque a gente acredita nas mesmas coisas, a gente segue a linha. Demais. é, Ô, Carol, e deixa eu te falar, você também, você não tem noção, tanto que você está me ajudando, como que você está me fazendo mudar muita coisa dentro da educação física, viu? que Assim, eu bom, tenho amiga. muito que agradecer. Isso, a minha conduta, Imagina. muita coisa eu tenho mudado e você é responsável por isso. Eu tenho que agradecer muito. Fofinha, obrigada, Flor. Amiga, obrigada, viu? Espero que a gente faça mais para falar de mais coisas legais. Eu acho que você Sim. tem muito para falar, né? Obrigada, Obrigada, amiga. viu? Não, vamos sim combinar mais vezes aí. Não, e só o processo é muito interessante, assim, esse bate-papo, essa coisa, a gente Muito. mata a saudade, É né? verdade. Vai ficar gravado no meu Instagram e Uhum. eu também coloco a live no YouTube, no meu canal lá, tá bom, gente? Ótimo. Beijo, amiga, Então tá, gente. Obrigada pela presença aí de todo mundo. exatamente. Beijo, gente. Com Deus. Beijo. Tchau, amiga. Tchau.